hoje eu vou tirar o dia para fazer só coisas mais tranquilinhas. Ontem foi muito cansativo. Foi uma viagem bastante longa, né? Bastante demorada, inclusive. E eu acho que também o sol... eu não tenho vocação para ficar levando sol e acho que ele tirou toda a minha energia. Hoje eu vou... eu acabei de trocar dinheiro, né? Que eu trouxe euros e aí troquei pela moeda daqui, que é a lira libanesa, ou libra libanesa. E tô indo no shopping para ver como é que é um shopping em Beirute. E esse shopping que eu tô indo, ele fica a uns 40 minutos do hotel que eu tô hospedado. Mas aí eu tô indo andando mesmo para aproveitar e conhecer a cidade, né? Eu vou aproveitar para responder a pergunta andando um pouco pela cidade. Bom, essa pergunta sempre me fazem quando eu vou para algum lugar que não seja tão tradicional. Então, assim, quando eu fui para Amsterdã, ninguém me perguntou isso. Mas quando eu fui para Romênia, para República Tcheca, para a Ucrânia, para Polônia, me perguntaram várias vezes. E, na verdade, eu acho que seria por dois motivos. O primeiro motivo é porque realmente eu já tinha pesquisado bastante sobre o Líbano, né? Sabia sobre muita coisa do país e eu queria ver de perto, né, tudo que eu tinha pesquisado. Eu acho um país muito interessante, não só por ser um país árabe, mas também né, por conta de toda a história e tal. E por ser de uma cultura muito distante da nossa. E aí eu vou justamente para o segundo ponto, né, o segundo motivo pelo qual eu vim para cá. E aí o segundo ponto é o seguinte. Quando eu viajei pela primeira vez para um lugar não tão tradicional, que foi para a República Tcheca em 2017, assim que eu saí do aeroporto, tive uma sensação assim muito louca, que foi pensando assim, tipo, eu tô aqui mesmo, sabe? Porque era um lugar tão distante que eu nunca tinha visto ninguém ir para lá. Então, eu não via na televisão nada sobre aquele lugar, então foi uma sensação assim bem legal. E que eu fui meio que perdendo, né? Em cada outro lugar que eu fui indo, eu fui meio que perdendo isso. Então eu acho que vir para o Líbano, que realmente é um país que talvez para mim hoje seria o que era a República Tcheca em 2017, é meio que resgatar essa sensação. É tipo uma emoção mais pesada. Bom, eu sou uma pessoa um pouco medrosa, então não é tão comum eu passar por nenhum perrengue. Mas está inclusive nos meus destaques na bolinha do Brasov, também está no meu canal do YouTube, né? Quando eu fui para as montanhas da Romênia, eu acabei indo de van para uma cidade para pegar um Uber, achando que lá ia ter Uber. Chegando lá, a Uber não funcionava. Eu tive que pedir carona no meio da rua. O povo ia me deixando no meio do caminho, até que me deixaram numa cidade que não passava carro nenhum, até que chegou um feirante que tinha lá um carro praticamente assim para ele levar as verduras dele. Tive que implorar para ele me subir comigo lá nas montanhas. Isso eu não sabia nem como é que eu ia voltar ainda, né? E aí, chegando lá, ainda tinha um teleférico, e o teleférico custava 50 euros para subir. E aí, na hora que eu fui pagar, os euros se rasgaram no meio e ficou pendurado por uma pontinha. O rapaz não queria aceitar, no fim acabou aceitando. Subi e não sabia como ia voltar, mas fiz 2 amigos lá em cima que eram de Brasov e me levaram de volta. Então assim, deu tudo certo, mas foi perrengue. Bom, esse aqui é um shopping em Beirute. Eu achei que não tinha shopping aqui, viu? Eu tava, putz, que cidade é essa que não tem shopping? E olha como é que é o shopping.
comida é muito boa, muito bem feita. Todo lugar que eu fui, a comida era muito boa. Os temperos são muito bons. Mas assim, por exemplo, eu nunca tinha comido zata, não que eu saiba. E a primeira vez que eu comi foi aqui. Eu gostei da primeira vez, eu gostei da segunda, eu gostei da terceira, mas na 100ª eu não aguento mais. Eu não vou mais pedir nada. E assim, na verdade, tudo tem zata, tudo eles colocam. Eu vou agora, a partir de agora, eu vou comer hambúrguer, vou comer pizza, vou comer sushi, porque sem condições. Eu não tinha esses números, eu fui dar uma olhadinha, fui fazer um levantamento pra ver. E eu vi que eu já fui pra 17 países. Quando eu viajo, normalmente eu viajo pra no máximo 2 países e passo bastante tempo, né, pra conhecer bem o lugar. E aí, por isso eu não conheço tantos países, assim, tipo, eu falo que eu não conheço tantos porque eu conheço gente que já foi pra 50 países, né. Então, mas eu gosto do estilo de viagem que eu faço, que é um estilo de viagem assim mais longo, pra conhecer bem, né, os lugares. Na verdade aqui não tem transporte público. Aliás, o único transporte público que existe é o táxi, né? E também tem umas vanzinhas irregulares que na verdade é tipo aquela coisa que você entra e não sabe se vai sair vivo. Na verdade tudo que é público aqui é super caótico, assim, a iluminação. Essa iluminação aqui não é pública não, isso aqui é de uma loja, né, que eles colocaram. E assim, na verdade, falta energia várias vezes durante o dia, de madrugada, sempre falta energia. Aqui, como eu falei também dos sinais, os sinais eles não funcionam, então os carros têm que se entender. E eles se entendem muito bem, inclusive, assim, as pessoas respeitam umas às outras, deixam uma passar quando precisa e tal. E eu tinha falado sobre aquela questão de você tem que esperar todos os carros passarem para você atravessar. Não, eles respeitam também o pedestre. Agora você tem que fazer uma forcinha para dizer que vai atravessar. Estou eu aqui nos canais de Amsterdã. Estou comendo um rookworst, que é uma comida tradicional daqui da Holanda. E essa parte da viagem, né, tá sendo mais low profile, eu não estou postando nada. Mas eu resolvi dar uma pausinha para responder algumas perguntas, né, que me fizeram enquanto eu abri a caixinha, mas que eu acabei não respondendo ainda lá em Beirute, lá no Líbano. Bom, o Líbano ele tá realmente passando por uma situação muito complicada. Então, como eu mostrei nos vídeos, não tem iluminação pública, então à noite é muito escuro, só realmente alguns poucos pontos da cidade tem iluminação pública. Os sinais de trânsito não funcionam, não tem transporte público, falta energia várias vezes durante o dia. Então, eu acho que é muito do que a pessoa se predispõe a fazer. Se a pessoa realmente estiver a fim de lidar com todas essas questões, vale muito a pena. É um país que, apesar de tudo isso, recebe muito bem o turista. Eu fui muito bem recebido em todo lugar que eu fui, né? Tem algumas questões, né, que eu tenho que lidar, por exemplo, em relação a taxista e tal, que você tem que negociar muito, porque eles colocam o valor lá em cima. Inclusive o seu Adnan, que foi personagem de muitos stories, ele me dava uma facada em cada vez que eu saía com ele. Tem que negociar muito para ele fazer um valor justo, e mesmo assim ainda ficava caro, né? Então tem tudo isso. A comida é muito boa, os lugares são muito bonitos,
né, é uma cultura muito diferente. Então acho que para mim, né, e para quem talvez se interesse por esse tipo de viagem, vale muito a pena. Bom, com relação à questão, né, das pessoas LGBT, da comunidade LGBT como um todo, é uma situação um pouco estranha, complicada. O Líbano tem muita influência religiosa, né, em tudo. Então, existem alguns juízes que interpretam alguns artigos de normas deles de maneira a prejudicar a comunidade LGBT. Então, até condenando em prisão e tudo. E inclusive quando a pessoa abre o Tinder, né, surge um aviso dizendo que pessoas LGBTs podem ser punidas no Líbano. Então realmente é uma coisa meio tensa. Mas, né, conversando com algumas pessoas, me falaram que não é exatamente assim. Desde 2019 passou a existir talvez uma evolução, né, na sociedade, do ponto de vista desse, assim, de passar a não querer mais interferir na vida privada das pessoas, né? Essa situação tem mudado um pouco desde 2019. Então até a questão de condenação tem existido. Eu não pesquisei exatamente, mas pelas conversas que eu tive, não é uma coisa que tem acontecido frequentemente. E inclusive tem, na verdade, boates LGBTs, tem lugares LGBT friendly lá em Beirute, né? Então eu acredito que a coisa tem melhorado, né? Tem melhorado no mundo inteiro, e eu acho que Beirute faz parte disso. Não é um lugar como Europa, como Estados Unidos, como Brasil, no ponto de vista de liberdade, mas também não é um Irã, né, que é uma teocracia. Eu acho que não é confortável, mas também não é uma coisa, não é um país impeditivo, né, para qualquer tipo de sei lá, comportamento.